Boa tarde, povo de Deus. Como vocês estão? Espero que bem, né? Lógico. Vamos começar a tarde na melhor companhia, que é Jesus Cristo, que é falando de Jesus Cristo, né? Começar a tarde trazendo Ele sobre as nossas vidas, colocando para Ele, né, os nossos problemas, as nossas aflições, deixando Ele tomar conta daquilo que é para Ele tomar conta, sendo que o possível a gente já fez, né? Que Ele possa tomar conta do impossível sobre as nossas vidas nesse momento e que nós sejamos gratos, sempre gratos por tudo que Deus vem fazendo sobre nós. Desejo a todos uma ótima tarde, em nome de Jesus. E bora lá? Vamos começar, né? Mais um estudo de hoje. Hoje a gente vai refletir um pouquinho em cima das palavras do apóstolo João, precisamente no capítulo 2, versículo 23 e 24, que é muito interessante. E estando ele em Jerusalém, só um minutinho. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. É muito impactante isso. Vou ler o 25 também. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Óbvio, né? Nós, às vezes, tentamos falar de Jesus para Jesus Cristo de nós mesmos. Tentamos colocar para Jesus quem somos, mas esquecemos que Ele nos conhece melhor do que nós. Ele sabe cada pedacinho nosso, tudo que há dentro do nosso coração, do nosso pensamento, tudo que a gente vai viver daqui 1 minuto, 1 segundo. E nós, às vezes, tentamos driblar, né, os nossos sentimentos para mostrar para Jesus uma face que não é a nossa, né? Uma face que a gente está tentando impressionar, quando na verdade Ele nos conhece. Aqui Ele precisou fazer muitos sinais, né, para ser reconhecido. Porque se Jesus também não tivesse feito os sinais que Ele fez, Ele também não tinha sido reconhecido, né? Ele só foi reconhecido Jesus por quê? Por causa das grandes obras que Ele realizou. Porque senão Ele seria como eu, como você. Ninguém muitas vezes nos dá crédito quando a gente começa a falar de Deus, né? As pessoas sempre julgam saber mais que a gente. Mas cada um tem um trato, cada um Deus trata de uma forma, de uma maneira. Para cada um, Deus tem o melhor. Para cada um, Deus reserva, né, algo de bom. E a gente não precisa estar correndo atrás das coisas que Deus reserva para nós, porque Ele vai acrescentando. Pouco a pouco Ele vai acrescentando. Paz do Senhor José, paz do Senhor Lico. Deus abençoe vocês. E eu estava lendo um devocional hoje, em cima da palavra de João que eu acabei de ler. E está escrito assim, que a gente precisa se recusar que as pessoas pisem na nossa mente com os pés sujos. Ninguém te pede licença para pisar na tua mente, para entrar na tua mente, para falar aquilo que você não precisa ouvir. Então você precisa aprender a filtrar esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoa na tua vida que pisa sobre você, sobre os seus pensamentos, trazendo aquilo que você não é, sabe? Tentando evidenciar aquilo que você não vive. Tentando evidenciar aquilo que não está em você, mas que está nela. Muitas vezes é assim que acontece. As pessoas querem transferir para nós aquilo de ruim que elas têm. Elas querem tentar nos contaminar com o que é ruim nelas. E é onde ele diz que nós não precisamos e não podemos permitir que ninguém pise nas nossas mentes com os pés sujos. No entanto,
É exatamente isso que a gente dá ouvido. Uma pena, né? Mas nós, seres humanos, nós temos a capacidade de dar ouvido ao outro que não está falando aquilo que beneficia a nossa vida. Quando tem alguém que beneficia a nossa vida, muitas vezes a gente tenta tirar da nossa vida. Essa é uma questão de todos nós. Todos nós. A gente tem mania de dar ouvido àquilo que é ruim. Aquilo que é bom a gente demora demais para acreditar. Olha quanto tempo demoraram para crer que Jesus era filho de Deus. Quanto tempo ele teve que sofrer, que fazer os sinais para que as pessoas crescem que ele realmente era o filho de Deus. Imagina nós, que não temos a metade da sabedoria de Jesus Cristo. Imagina nós, o quanto nós padecemos até chegar na verdade que é Jesus. Isso por quê? Porque nós mesmos permitimos que as pessoas façam isso com a gente. Muitas vezes até por ignorância. Né? Muitas vezes a gente permite porque a gente não conhece a Deus verdadeiramente. Porque se nós conhecêssemos, não daríamos ouvidos a esse tipo de coisa. E isso é com uma frequência tão grande. E as ações negativas que a gente sofre, elas vêm de vários formatos. Vários formatos. Eu vou dar alguns exemplos que eu achei muito interessante. As pessoas muitas vezes falam assim, ó. E a gente dá ouvido. Ah, você não é tão espiritual quanto deveria. Como que ela mede a sua espiritualidade se ela não é você? Como ela sabe o grau de espiritualidade que você tem se ela não vive a tua vida? Como que você pode permitir que ela meça o seu grau de espiritualidade? Que ela meça aquilo que você está fazendo na tua vida? Ela não vive o que você vive, ela não passa o que você passa. Só quem é capaz de medir a tua espiritualidade é você. É você que passa pelas lutas, pelas provas, é você que está com o joelho no chão, é você que deixa de orar. Não é ela. Então não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Outra coisa, você não trabalhou com tanto afinco semana passada, mês passado, ano passado, um dia anterior. Mas quem que trabalhou? Foi você ou foi ela? Quem que passou lá por tudo aquilo? Foi você ou foi ela? Quem que saiu cedo da casa para trabalhar? Quem que saiu muitas vezes de madrugada pegando um ônibus cheio, né? Com um monte de pessoas que você nem conhece? Foi você ou foi quem falou para você que você não fez com afinco? Por que a gente dá ouvido a esse tipo de gente? Se ela não estava lá representando você? Por que você deixa ela te representar dessa forma? Se ela não passou nada do que você passou? Outra coisa, Deus não pode te abençoar pelo teu passado. Quem é capaz de afirmar um negócio desse? Será que Deus não abençoa mesmo por causa de um passado? Um passado cujo Ele mesmo perdoa quando Ele te recebe como filho? Quando você se entrega verdadeiramente, o seu passado é esquecido para Deus. Deus não vive de passado. Mas quem vive faz questão de te lembrar do teu passado. Mas o teu passado só serve para uma coisa, para lembrar de onde Deus te tirou. Ponto. De resto, não deixe que ninguém te acuse por causa disso. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que você passou, o que você deixou, o que Ele tirou de você, para que você se tornasse uma nova criatura. Então não dê ouvidos a esse tipo de pessoa que vive num passado, né? Que muitas vezes está tentando encobrir lá o passado dela, jogando o seu na sua cara. Não dê ouvidos a esses tipos de falas, esse tipo de pessoa. Não dê ouvido a pessoas que querem denegrir a tua imagem por conta de algo que aconteceu lá atrás, mas que hoje para Deus não é lembrado mais. As pessoas têm essa mania de te denegrir por algo que ficou sabendo ou coisa e tal. Mas ela esquece que Deus já perdoou, que Deus já esqueceu, que Deus te fez uma nova criatura e te guia daqui para frente. Então, não se deixe influenciar. Tudo isso é mentira.
Deus te abençoa assim, independente do teu passado. Se você estiver firme na presença dele, buscando ele todos os dias, fazendo a vontade dele, você é sim abençoado. Não é o teu passado que vai deixar, que você vai deixar de viver as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Não é o teu passado que vai fazer o teu presente e o teu futuro diante de Deus, mas é a vontade de Deus para a tua vida, é a vontade de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para a nossa vida. É o que Deus tem reservado para nós como nova criatura. Então para de viver passado, para de viver o que os outros ficam aqui, ó, falando e falando. Ninguém vive a tua vida é única, é tua. É tua. Então para de dar ouvidos a essas pessoas que não têm o que fazer da vida e quer cuidar da vida dos outros. Não consegue cuidar nem da própria. O que será que essas pessoas estão apresentando diante de Jesus? Esquecendo que Jesus as conhece tão bem quanto conhece a nós. Porque Jesus conhece quem é cristão e quem não é cristão. Deus criou a todos e nos deu o livre-arbítrio de servi-lo ou não. Aí cabe a nós. Né? Cabe a mim, cabe a você, não cabe a quem está julgando a tua vida. Não cabe a quem está falando que você está deixando de fazer. Mas será que essa pessoa está fazendo também? Muitas vezes quem muito fala, quem muito julga é porque está lá escondendo algo. Está deixando de fazer, mas quer que você faça. Quer que você deixe de fazer também. Entende? Para quê? Para ter dois motivos para falar, eu não fiz, mas fulano também não fez. Não dê ouvidos, não dê ouvidos a esse tipo de gente. Nós não precisamos viver condenado pelos erros que cometemos. Precisamos sim abrir os olhos, sermos sinceros diante de Deus, pedirmos perdão pelos erros cometidos e não voltar a cometê-los, né? Porque também não adianta você pedir perdão hoje e amanhã você está fazendo tudo de novo. Aí também você está brincando com Deus, né? E brincar com Deus não é a melhor coisa da nossa vida. Servir a Deus é uma coisa muito séria. Deus precisa ser levado a sério para quê? Para que ele também nos leve a sério na presença dele. Se servir a Deus fosse de qualquer jeito, o mundo inteiro estaria servindo. Deus estaria chamando o mundo inteiro de filho, mas não. Ele só chama aquele a quem ele escolhe, a quem ele capacita, a quem ele coloca na presença dele, a quem ele exalta quando tem que ser exaltado, mas também aquele que ele corrige quando tem que ser corrigido. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender que a correção também é maravilhosa quando ela vem, porque significa que Deus está se importando com o que nós estamos fazendo. Porque se ele não se importasse também, nós podíamos viver dentro e fora da igreja, no mundo quando quisesse, na igreja quando quisesse, e Deus estaria tudo bem. E não é dessa forma. Não é assim. Ele nos recebe como a gente tá, né? Deus nos recebe da forma em que a gente chega. Mas precisamos mudar, né? No decorrer do tempo, a gente precisa se transformar na presença do Senhor. Ninguém pode ficar igual pro resto da vida servindo a Deus. A gente precisa de transformação, porque se a gente ficar se condenando pelo nosso erro, a gente não vive. A gente não progride, né? Até Paulo disse, essa eu vou ler. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Se até Paulo, que foi um dos maiores discípulos de Jesus, um dos maiores seguidores, uma das pessoas que mais amou Deus neste mundo, teve os erros, cometeu os seus erros e foi perdoado por Deus. Imagina eu e você, a quem Deus amou tanto que Deus deu seu Filho unigênito para nos salvar, gente. A gente precisa ter consciência do sacrifício de Deus e parar de se sacrificar dando ouvido a pessoas que não estão na presença do Senhor. Muitos de nós somos sacrificados por nós mesmos. Por quê? Porque dá ouvido àquele que está lá fora. Aquele que está vivendo a vida que não é a sua, mas quer ditar as suas regras. Para de dar ouvido para esse tipo de gente, para de dar crédito. Se você continuar dando crédito, você vai se condenar junto. Porque o que quer esse tipo de gente? Ver a tua condenação. Quer ver você no chão. Quer ver você constrangido diante da presença de Jesus, por quê?
Porque existe o momento de se arrepender, existe o momento de deixar tudo para trás. Esses momentos são quando você aceita Jesus. Você precisa seguir adiante a partir do momento em que você se converteu verdadeiramente na presença do Senhor, que você aceitou Jesus, passou pelas águas, você se torna nova criatura, né? Então você não pode viver do passado. Você tem que viver dali para frente. É trilhar novos caminhos. Mudar o passado? Não dá. Ninguém consegue, né? Mudar o passado também não é preciso, porque ele tá lá, né? Para lembrar, opa, para lá eu não posso voltar. Então, se você viver em culpa no dia de hoje, se culpando pelo que você viveu lá atrás, qual foi a sua conversão? Não tem, não existiu conversão verdadeira. Porque quando existe a conversão verdadeira, você precisa ter força para trilhar uma vida diferente. A sua vida se torna vitoriosa diante da presença de Deus, porque Ele disse que nós somos mais que vencedores, né? Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Derrotado é Satanás, derrotado é quem serve a Ele, entende? Quem vive lá para constranger as pessoas é Satanás. E a Bíblia ela nos manda vestir a couraça da justiça. Ela representa a aprovação de Deus para nossas vidas. Sabe? Quando Deus nos aprova, Ele nos coloca uma couraça sobre o coração e a gente se torna o centro da atenção de Deus. Entende? Porque a gente precisa mudar a maneira de pensar, de sentir acerca de nós mesmos. Não é sobre o que você pensa ou sente pelo outro. Não. Aqui a questão é o que você sente e pensa em relação a você mesmo. Como você se vê na presença de Deus. Como tem refletido as suas ações na presença de Deus. Como você tem feito isso? Como você tem se mostrado a Deus verdadeiramente? Será que você tem exposto o teu coração de uma forma que Deus fala, esse sim, esse eu escolhi, esse eu capacitei e esse está fazendo juiz ao meu nome? Será que você não tem tentado driblar a Deus, mostrando a Ele o que não tem, mas esquecendo que Ele tudo vê? Esquecendo que foi Ele que nos criou? Esquecendo que Ele conhece cada pedacinho nosso? E se você pensa assim, isso é obra do acusador. Se você pensa que vive de uma forma que Deus não se agrada, que não pode ser abençoado, que você não é para a obra de Deus, que Deus não te ama, isso é obra de Satanás, é ele quem te acusa. Você não tem que se autoacusar, porque já tem quem faça isso por você. Como também tem quem te defenda, que é Jesus Cristo. Satanás está aí para nos acusar, né? Ele está aí para isso. Ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, desde que você não delegue essa autoridade a ele, né? Porque se você delegar a autoridade a ele, é lógico que ele vai agir na tua vida. Se você der espaço, ele entra e entra, olha, firminho. Entra para arrasar com tudo, para acabar com tudo. Mas não é isso que Deus quer de nós, né? Ele quer que nós sejamos firmes na presença dele, que nós estejamos sim firmados, vestidos com a couraça. E a gente não pode ficar pensando, eu estrago tudo com frequência, Deus não se agrada de mim. Você não tem que pensar isso mesmo de você. Isso o Satanás já faz por você, não esquenta a cabeça não. Para de ficar falando esse tipo de coisa, você precisa ter estratégia nova. Estratégia nova, sabe? Nós temos aí o maior estrategista do mundo, sei lá, da galáxia, tudo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Tá sem estratégia para vencer a tua guerra, a tua batalha? Bota teu joelhinho no chão. Teu quarto é o teu campo, sabe? Bota lá teu joelhinho no chão, expõe para Deus. Expõe para Deus as guerras que você tem passado, as lutas que você está enfrentando. Pede a Ele estratégias novas. Se as suas já estão meio ultrapassadas, pede estratégia nova, Senhor Jesus. Pede para que Ele clareie as suas ideias.
Deus diz que Satanás foi lançado fora. Em Apocalipse, Deus diz isso. Satanás foi lançado fora. Então não deixa que ele entre dentro da tua vida. Não permita que ele esteja na tua vida ditando as regras do que você tem ou do que você não tem, do que você é ou do que você não é, do que você pode ou do que você não pode fazer. Isso cabe a Deus. E a gente precisa permanecer firme, lembrando que Deus tornou pecado por nós quem não tinha pecado, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Deus tornou Jesus Cristo em pecado, os nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos justificados por Ele. Jesus morreu. Jesus morreu. Damos valor? Muitos de nós não. Muitos de nós nem compreendem a grandeza do sacrifício. Muitos de nós esquecem o tamanho do sacrifício. E Deus, ele nos tornou de uma forma tão grandiosa, assim como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos passar o amor de Deus da mesma forma a qual ele passa para nós. Porque senão a gente fica contraditório. A gente só recebe o amor de Deus, mas a gente não tem coragem de passar para frente esse amor. Não tem coragem de exercer na vida do outro esse imenso amor que a gente recebe. Eu sei que às vezes a gente recebe ingratidão de volta. Às vezes a gente faz tanto pelo outro e a gente esquece que quem vai fazer por nós é Jesus Cristo. Portanto, não fique esperando aí o reconhecimento daquele que não reconhece nem a Deus na vida dele. Não fique esperando o reconhecimento das pessoas, não. Reconhecimento a gente só espera de Deus. Quando a honra vem da mão do homem, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Quando a honra vem da mão de outro homem de carne e osso como eu, como você, ela é facilmente tirada de nós. Ela é facilmente tirada, porque pode vir outro e fazer melhor aquilo pelo qual você foi honrado. Mas quando a honra vem de Deus, vem do céu para a tua vida, ninguém, absolutamente ninguém tira essa honra de você. Nisso Deus é infinito. A pessoa pode achar que sabe mais, que faz mais, que é melhor, que faz melhor, mas se a honra de Deus está sobre a tua vida, ela não vai ser tirada. Espere apenas o que vem do céu. O seu galardão quem dá é Deus. Homem não tem o poder de dar galardão para ninguém. Homem no máximo te dá aí um reconhecimento que muitas vezes não é nem bom para você. Só estraga a tua vida com reconhecimento humano. Muitas vezes a gente espera de alguém aquilo que quando vem, chega a vir machucando. Porque não é da forma que a gente esperava. Todos nós provavelmente já cometeu um erro na vida. Mas quem nunca pediu perdão? Deus, ele enxerga a nossa posição diante da obra, diante de Cristo. E ele nos diz de tal modo que muitas das vezes a gente se julga incapaz, mas nós temos uma capacidade enorme quando deixamos Deus trabalhar, né, através das nossas vidas. Às vezes a gente se julga tão pequeno, e é no pequeno que Deus age. Deus não quer agir no grande. Se você está se sentindo pequeno, sinta-se valorizado por ser pequeno e continue querendo ser pequeno, porque aquele que muito quer crescer, muito quer ser, muito quer aparecer, muito quer ser visto, tá vazio. Tá vazio por dentro. Faça com que as suas palavras, independente do que você vai fazer, se você vai pregar, se você vai louvar, se você vai evangelizar,
se você vai simplesmente conversar, fazer uma oração, você precisa fazer de uma forma que você tenha certeza que chegou até o terceiro céu, que chegou como aroma agradável às narinas de Deus, que chegou como sacrifício agradável. Tudo que você vai fazer, que você tenha certeza no seu coração que está alcançando o terceiro céu. Porque tem muitas coisas que nós fazemos na presença de Deus quando nós estamos se achando demais, quando nós nos achamos grandes demais na presença do Senhor, que não passa do teto. Não importa qual seja o teto do teu quarto, o teto da tua sala, o teto da igreja que você frequenta. Quanto mais alto você é, não tenha a ilusão de que pelo teu tamanho a tua oração passa ao teto. Muitas das vezes a oração daquele que está lá embaixo, jogado no chão, prostrado na presença do Senhor, é ela que sobe. É ela que ultrapassa o primeiro, o segundo, e chega ao terceiro céu com uma grandeza tão grande. E Deus recebe com tanto amor. Por quê? Porque ela foi sincera. Porque ele viu que aquele que está lá, jogado no chão, muitas vezes por aquele que é grande, é aquilo que Deus estava precisando ouvir. É aquilo que você tinha naquele momento para expor, quando o maior, que se julgou maior que você, não teve a capacidade de te pegar pela mão e dizer: vem que eu te ajudo. Portanto, nunca queira ser maior que ninguém. Nunca queira fazer melhor que ninguém. Se você não pode ajudar, então também não atrapalhe. Muitos, hoje em dia, precisa aparecer, precisa ser visto. Queira ser visto somente por Deus. Vou falar mais uma vez o que eu já falei em outro vídeo, mas Deus me incomoda para dizer aqui também. Ei, queira ser visto por Deus. O homem não precisa ver você, não precisa me ver, não precisa ver a nós. Mas Deus precisa te enxergar. Deus precisa te ver. Chama a atenção dele apenas. Não chama a atenção do homem para a tua vida, porque ele não pode te acrescentar nada. Por mais que ele diga que pode, ele não pode, ele está mentindo. Só quem acrescenta na tua vida é Deus. Então você que está aí começando, como eu estou começando, não se sinta frustrado, como muitas vezes eu já me senti. Muitas vezes eu já tive medo do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam me julgar. Hoje esse medo não existe. Não com aquela força que ele tinha lá atrás. Porque eu aprendi que quem rege a minha vida, quem guia a minha vida, os meus passos, e quem comanda aquilo que eu estou fazendo é Deus. E a partir do momento que ele assumiu o leme do meu barco, eu não tenho mais por que ter medo de nada e nem de ninguém. Eu preciso confiar naquilo que ele disse para minha vida, naquilo que ele falou que vai fazer na minha vida, daquilo que ele me prometeu e que ainda vai se cumprir. Porque eu creio nisso. Independente do tempo, as promessas elas são cumpridas na nossa vida. Né? Tem uma questão que se diz aí, quem tem promessa não morre. Morre, lógico que morre. O que não morre é a promessa de Deus. A promessa de Deus não morre. É simples assim. E as pessoas julgam de uma maneira tão errônea muitas vezes isso, por falta de conhecimento realmente, né? Não é que Deus te fez uma promessa hoje que você vai viver 100, 200, 300 anos. Se essa promessa não se cumpriu em 300 anos, você vai estar vivo até lá. Não. Mas a promessa de Deus estará. E não importa em quem, mas ela se cumprirá, né? Da sua geração, ela vai ser cumprida. Porque Deus não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete na nossa vida. Deus, ele é tão infinito que nós somos justificados e aceitos pela sua misericórdia, pela sua benevolência. Ele nos molda onde a nossa condição se torna uma obra em andamento na presença do Senhor. E ele não desiste, nem de mim
e nem de você. E aqui eu encerro, porque até aqui Deus falou comigo, até aqui Deus tocou no meu coração, até aqui Deus vem para nos mostrar o quanto a fidelidade dele é grande para as nossas vidas e o quanto ele nos quer como seus filhos, como filhos amados da presença dele. Então, que você nesta tarde venha refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, sobre a quem você está dando ouvidos, né? Sobre quem você está deixando pisar na tua mente, com que tipo de palavras você está se alimentando, né? O que você está fazendo, o que você está expondo para Deus, o que você está mostrando para Jesus Cristo. Será que é o que ele está vendo? Ou será que é o que você quer que ele veja em você? Mas não se esqueça. Deus, Jesus, o Espírito Santo, conhece você com uma grandeza tão grande que você não consegue enganá-los com falsos sentimentos. Portanto, alinhe-se na presença do Senhor. Exponha para Deus o teu coração verdadeiramente, porque Deus nos conhece. Afinal, foi Ele quem nos criou. Uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.